Vamos para a oração das nossas campanhas. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, nós na terça-feira temos o culto que nós chamamos culto de fé e milagres. Nesse culto, todos os cultos, na verdade, todo momento nós podemos apresentar as nossas petições, as nossas necessidades, o nosso clamor na presença do Senhor. Mas como igreja, nós escolhemos a terça-feira, o nosso culto da fé, para apresentarmos as nossas causas, as nossas necessidades diante do Senhor, porque cremos que quando clamamos com fé, Ele opera. A Bíblia diz: e tudo que pedirdes, em Mateus 21, 22, e tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então hoje é o dia de nós clamarmos, hoje é o dia de nós pedirmos, hoje é o dia de nós exercitarmos a nossa fé. Nesse tempo de louvor, de adoração, nós abrimos o nosso coração, nos rendemos diante de Deus, elevamos as nossas orações e as nossas canções até os céus e cremos que o Senhor recebeu a nossa canção, o nosso louvor e a nossa adoração. E agora vamos entregar a Ele as nossas orações em nome de Jesus. Para aqueles que querem participar, alguns já têm a filipeta, já estão participando da primeira, segunda, terceira. Se você quiser começar uma campanha junto conosco, a partir dessa terça-feira, só ergue a sua mão, a Carol vai te entregar a filipeta e você vai marcando na nossa agenda aqui. Hoje é dia 11 de julho, Então você vai marcar aqui no dia 11 de julho, coloca o seu pedido, a sua necessidade, preenche ali os detalhes e começa a participar junto conosco. 7 semanas de oração e nós temos, graças a Deus, ouvido muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito, que Deus tem operado aqui no nosso meio, aqui na Sara Restinga, em nome de Jesus. Então quero te convidar a ficar de pé mais um pouquinho, querido, junto comigo, e vamos orar pelos nossos pedidos de oração. Se tu tem a filipeta, ergue a tua filipeta. Se ainda não tem, pede para a Carol que ela te alcança. E se não quer pegar a filipeta, só estende as tuas mãos, ergue as tuas mãos para os céus e clama agora junto comigo em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nessa noite nós queremos te apresentar, Senhor, as nossas necessidades, queremos colocar diante de ti as nossas petições. Nós estamos aqui no culto da fé, nós estamos aqui em mais uma noite de campanha, focando a nossa oração, voltando os nossos olhos para ti. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A ti que estás nos céus, eu elevo os meus olhos, como os olhos dos servos se atentam às mãos dos senhores, assim os meus olhos atentam a ti, Senhor. Nós voltamos o nosso coração, o nosso olhar, nós voltamos toda a nossa vida para ti nessa noite, que és o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Então, Senhor, tu conhece a necessidade, o anseio, o clamor, o desejo de cada um dos meus irmãos que está participando dessa campanha, que está participando desse mover aqui junto conosco. Então, Deus, eu te peço nessa noite, no tempo oportuno, no Kairós de Deus, vem trazer a resposta, vem trazer a solução, vem romper, Senhor, com as correntes que prendem, oprimem e sufocam, vem libertar os cativos, vem curar os enfermos, vem trazer paz aos lares, às famílias, aos casamentos, vem curar, Senhor, aquele que necessita de cura física, espiritual ou emocional. E em nome de Jesus, nessa noite, nós te pedimos, nós te damos liberdade para te mover no nosso meio. Nós clamamos: vem, Senhor, e habita no nosso meio. Vem, Senhor, e opera no nosso meio. Vem fazer milagres, vem te manifestar, vem agir com o teu Espírito Santo no nosso meio, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nessa noite onde estamos vivendo o culto da fé, eu te peço como os apóstolos, Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, aumenta a fé de cada um de nós, para que nós possamos crer de forma incondicional em tudo aquilo que tu podes fazer. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que te pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. E a tua palavra nos ensina que ela é digna de toda aceitação. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é alimento, a tua palavra é sustento, a tua palavra é provisão.
provisão, a tua palavra é alento. Então que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas e que nós saiamos daqui alimentados, supridos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Libera a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Libera a tua palavra sobre as nossas vidas. Libera uma palavra de cura, de poder, de restauração, de transformação. Em nome de Jesus, segura cada um de nós pela mão e nos conduz no teu caminho, na tua direção, em nome de Jesus. Aqueles que estão participando da primeira à sétima semana, Senhor, em nome de Jesus, vem fazer um milagre, aumenta a fé de cada um de nós, e que nós possamos seguir sempre nos teus caminhos, na tua direção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aqueles que creem, deem uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar, querido, aleluia. Deus é bom, né? Primeiro, antes de falar qualquer citar, começar a pregação, eu queria declarar que todos são bem-vindos aqui na casa do Senhor, né? Aqueles que estão participando há mais tempo conosco, que nos acompanham desde o dia 14 de janeiro, aqueles que começaram a vir recentemente, aqueles que estão vindo pela primeira vez, todos são bem-vindos. Aqui é a casa do Senhor, portanto, a tua casa é a nossa casa, né? Aqui foi um lugar onde o Senhor nos conduziu, o Senhor nos trouxe para que nós sejamos mais uma porta de Deus que se abre, né? Para que aqueles que precisam, aqueles que carecem, aqueles que desejam se aproximar de Deus possam entrar, né? Aqui é o lugar do sedento, aqui é o lugar daquela pessoa que tem fé, que acredita, que busca, que espera algo de Deus. Se tu espera algo de Deus, se tu tem sede, se tu crê que Deus pode fazer algo na tua vida, tu está no lugar certo, porque essa é a nossa fé. Nós cremos que Deus está se movendo. A palavra do Senhor fala no livro de Efésios capítulo 1, versículo 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O que esse versículo quer dizer? Nos tem abençoado. A gente estuda um pouquinho em português, a gente vai ver que esse verbo está no presente contínuo. Nos tem abençoado. Então é algo que está acontecendo. Não é que só já aconteceu ou vai acontecer. Isso quer dizer que aconteceu ontem, acontece hoje e vai acontecer amanhã, em nome de Jesus, porque o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo que nós precisamos em Jesus nós vamos receber. Amém? Eu tenho uma expressão que eu carrego comigo, que Jesus é a medida exata de todas as minhas necessidades. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Tudo o que eu preciso, eu tenho nele. O alimento, o sustento, a provisão, o amor, a graça, a unção. Tudo o que eu preciso, eu tenho em Jesus, né? Assim, não quero fugir do tema que eu tenho que pregar aqui, né? Mas olha para Jesus nessa noite aqui. Te aproxima de Deus. Certa vez o profeta Isaías diz o seguinte: por que vocês se alimentam daquilo que não é pão? Isaías 55, ele fala isso para o povo. Por que vocês estão se alimentando daquilo que não é pão? O que estava acontecendo com o povo, né? O povo estava comendo um alimento que não sustentava a sua vida, né? O alimento que nos sustenta, o alimento que mata a nossa fome é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele sacia a nossa fome. Jesus é a água viva. Ele mata a nossa sede. Então, certa vez eu estava conversando com um irmão e o irmão me disse o seguinte: bah, missionário, eu tenho feito, eu tenho orado, eu tenho me esforçado. E aí eu no Senhor disse para ele com muito amor, com muito carinho: meu irmão, às vezes não basta simplesmente se esforçar, né? A Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado por esforço, mas a gente tem que se esforçar da forma correta, né? É a mesma coisa. Vamos cavar um buraco aqui para levantar uma viga aqui na igreja? Sim. E aí vamos pegar uma colherinha do cafezinho e vamos cavar o buraco aqui, né? Nós vamos ficar, quem sabe, uma semana ou mais tentando cavar o buraco com a colherinha. E depois de uma semana nós vamos dizer: poxa vida, uma semana lutando e nada dá certo. Por quê? Estamos nos esforçando, estamos nos dedicando da forma errada. Não é com uma colherinha que se abre um buraco para uma sapata, para uma viga. Nós precisamos das ferramentas corretas. Nós precisamos das armas corretas. Nós precisamos dos aparelhos corretos, né? Então nós precisamos de uma fé
inteligente. Nós precisamos receber a graça do Senhor, nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da revelação do Espírito Santo para que Ele aponte o caminho e nós possamos seguir a sua direção, obedecendo a sua palavra e aí nos esforçando da forma correta. E a forma correta de nós posicionarmos nessa noite é com fé. Una a sua fé à minha, vamos unir a nossa fé uns com os outros aqui e juntos vamos clamar: Senhor, faz um milagre. Senhor, opera na minha vida. Senhor, muda a minha história, muda a minha sorte. Senhor, está difícil, mas eu creio. Eu estou agindo da forma correta. Eu saí de casa com chuva e tudo, Senhor, e vim para a Tua presença. A gente estava escutando antes um louvor aqui: o medo não vai me parar, né? E nem o medo, nem a chuva, nada vai nos parar. A Bíblia diz, né, Romanos 8,39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus. E nós agimos da forma correta. E aí eu já quero te abençoar nessa noite. Glória a Deus pela tua vida, que saiu de casa, chegou em casa cansado do trabalho, ou veio direto do trabalho como eu, para a casa do Senhor, né? E não deixou o medo, o cansaço, a fadiga e todas as setas que o inimigo tenta nos lançar, nos impedindo de estar aqui nessa noite. Você já foi um vencedor, já venceu a batalha da vida, já venceu, já deu um passo de fé nessa noite, agiu, se moveu pela fé e veio até a casa do Senhor. E a Bíblia diz que nenhum esforço que nós fazemos na sua presença passa desapercebido. Sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes no Senhor, reconhecendo que no Senhor o vosso trabalho nunca é em vão, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, recebe essa bênção, recebe essa palavra profética nessa noite. Com certeza, o Senhor vai recompensar o teu esforço. O Senhor te viu saindo de casa, o Senhor te viu vencendo o cansaço para vir à casa do Senhor nessa noite, e Ele vai te abençoar com as mais ricas bênçãos dos céus. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, e uma porção do Senhor está caindo, está vindo sobre a vida de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Esse é um exercício que a gente faz muito aqui na Sara Restinga. Olha para quem está do teu lado e diga assim: receba a bênção do Senhor na tua vida aí, em nome de Jesus. Mas fala com cara de profeta assim, ó: recebe a bênção do Senhor aí, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Nós estamos na campanha, né, em mais uma campanha. Coloca o nome para mim, Everton, que eu não gravei o nome da campanha. Aqui, receba força para alcançar lugares altos, né? E nós temos falado, até conversei com a irmã querida que já é de casa, né? Já é o terceiro culto, já é de casa então, né? Nós estávamos conversando que nesse mês nós vamos falar muito sobre a mente, sobre o cérebro, sobre o entendimento, né? Porque nós precisamos agir e viver da forma correta, né? E o tema dessa noite, mais uma vez, é sobre a mentalidade, sobre o entendimento, né? E nós vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. No Novo Testamento, né? O Novo Testamento começa lá: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Amém? Todo mundo achou aí? Se não achou, tem aqui no telão, né? Coisa fina essa igreja, hein? Está aqui no telão, meus irmãos. Olha aí, ó. Glória a Deus. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler novamente? Romanos 12, verso 1 e 2. Eu vou ler a versão no telão que fica mais fácil para nós aqui então. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Romanos 12, então, verso 1 e 2, né? Eu tenho uma forma de ler, de analisar a palavra do Senhor que me motiva muito, né? Eu sempre, e na maioria dos textos que eu leio na palavra do Senhor, eu sempre encontro uma promessa de Deus para as nossas vidas. E nesse texto, bota o versículo 2 aqui, Everton. Nesse texto, há uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer aplicar, Deus quer implantar, Deus tem sonhos, Deus tem propósitos, Deus tem um projeto, né? Infelizmente, né? Muitas pessoas creem que tudo que nós vivemos hoje é um acaso, que o mundo surgiu de uma explosão, do Big Bang que explodiu, e a partir do caos as coisas foram se ajeitando. Nós até cristãos entendemos um pouquinho, nosso bispo nos ensina muito isso, né? Até cremos no caos, mas quem trouxe ordem ao caos foi o Senhor, o nosso Deus. E disse Deus: haja luz, e a partir daquele momento o caos começou a ser dissipado e a vontade de Deus começou a ser estabelecida. E ele dizia: haja luz, e houve luz, e o sol surgiu, firmamentos, animais, todas as coisas, a relva, a natureza, né? As árvores, tudo foi surgindo a partir da vontade de Deus. Nada acontece sem a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se define de algumas formas. Nós temos a vontade explícita de Deus, coisas que Ele quer que aconteça, e essas coisas acontecem. E também temos a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que Ele permite que aconteçam, mas nada acontece sem o controle e a direção do Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Nós cantamos agora, né? O controle ainda está na palma de suas mãos. Deus sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar e Ele pode todas as coisas. E esse Deus, então, onipotente, onisciente, onipresente, tem uma boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Ele está nos autorizando nesse versículo a experimentarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Jeremias 29, versículo 10, o Senhor diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. O que a gente entende com isso? Que a vontade de Deus para nós é boa, é agradável e perfeita. Mas missionário, está tudo errado na minha vida. Missionário, as coisas não estão dando certo na minha vida. Missionário, quando eu acho que as coisas vão melhorar, parece que quando eu dou um passo para frente, parece que eu dou 2 passos para trás, e assim a minha vida está embolada, está bagunçada. Romanos 8, 28 diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ainda que a nossa vida não esteja como nós gostaríamos que ela estivesse, ainda que nós não estejamos vivendo tudo aquilo que a gente consegue entender na palavra do Senhor, que é nosso direito, que é nossa herança, a palavra do Senhor, através da fé, nos faz entender que ainda que nós estejamos passando por dificuldades, através dessas dificuldades, o Espírito Santo vai se mover, o Senhor vai se mover e vai colocar em ordem todas as coisas, porque ainda que eu esteja passando por uma luta, a vontade de Deus é boa para a minha vida. Ainda que eu esteja passando por momentos difíceis, o Senhor tem uma vontade agradável para a minha vida, aleluia. Ainda que eu esteja passando por tensões, por lutas, o Senhor tem a boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. A vontade do Senhor é perfeita. Eu gosto muito desse salmo, né? O Salmo 118, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, né? Quantos de nós já não dissemos assim: Deus escreve certo por linhas tortas? Quem já disse?
já disse esse ditado. Todos nós, né? Eu também já disse, mas não é verdade. Torto é o nosso olho que não consegue perceber como Deus faz as coisas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O caminho de Deus é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Mas às vezes eu não tenho fé suficiente para entender o caminho que Ele tá me fazendo prosseguir. Eu às vezes estou com a minha visão distorcida, enuviada, os meus pensamentos estão equivocados e eu não consigo entender a direção do Senhor para a minha vida. Então, Deus escreve certo por linhas certas. Torto é o meu olhar, é a minha visão. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor endireite o nosso olhar, endireite a nossa visão e nos faça perceber, entender o caminho e a direção que Ele tem para as nossas vidas. Eu posso dizer amigo, né? Hoje eu não convivo tanto com ele, mas ele é um apóstolo lá de Palmas, Tocantins, apóstolo Glaucio Coraiola. E eu convivi um tempo com ele, e ele é um homem de Deus tremendo, ousado no Senhor. E uma vez ele me disse o seguinte: sabe, Luiz, ele me chamava de Eduardo, né? Sabe, Eduardo, eu aprendi uma coisa na vida. Quando Deus fala comigo, eu já, amém, Senhor. Fala que eu obedeço. Eu nem questiono, eu nem duvido, porque todas as vezes que eu questionei, todas as vezes que eu duvidei, eu só perdi tempo na vida, eu só perdi tempo na caminhada. Então, a partir de que eu tive esse entendimento, Deus fala e eu aplico e tenho tido uma vida abençoada. No domingo nós falamos sobre isso, né? Jesus disse para Paulo: dura coisa é lutar contra os aguilhões do Deus vivo. Querido, para de resistir à vontade de Deus. Eu sei que o Senhor tem falado contigo. Eu sei que o Senhor tem te trazido uma direção. Eu sei que tu tem ouvido algo de Deus. Pode ser que tu não escute assim, não, um podcast, né? Mas algo Deus tem falado contigo. Eu tenho certeza. O Senhor tem te inspirado. O Senhor tem trazido a sua direção a vontade dele, revelado a sua vontade para a tua vida. Mas o desafio é o seguinte: é muito bom a gente ouvir: ai, meu filho, eu te amo, aleluia. Maravilhoso acordar ouvindo, escutando a voz de Deus, os anjos tocando as suas trombetas e aquela voz amorosa do Senhor falando conosco pela manhã, né? Mas nem sempre Deus fala assim. Às vezes o Senhor vai nos dizer: meu filho, para, está errado. Meu filho, te aquieta. Meu filho, levanta e vai. E muitas vezes a voz do Senhor vai contra a nossa vontade. Vai contra a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o nosso espírito. Então, muitas vezes, o Espírito Santo fala conosco, contrariando a nossa carne, contrariando a nossa própria vontade. E nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que, por mais que não seja agradável a mim, a vontade de Deus é agradável para as nossas vidas. Amém? A gente, como pai, vai aprendendo muitas coisas ao longo da vida, né? E tipo assim, quantos são pais e mães aqui entre nós, né? E quantos amam os seus filhos aqui, né? Todos nós amamos os nossos filhos, né? E quanto mais a gente ama, a gente vai aprendendo, né, na lida com os filhos, que amar é dizer sim e também dizer não, né? E aí que tá, quem sabe para as mamães seja mais difícil isso, né? Dizer não, né? Ou para os pais também, né? Mas às vezes é difícil a gente dizer não, né? E aí tem uma série de coisas da nossa vida, do nosso passado, enfim, da nossa criação. Mas amar também é dizer não, né? Às vezes o filho precisa de limites. Às vezes o filho precisa que o pai seja firme, diga não. Ama? Não. E com esse não, ele vai aprender, né? A ciência, a pedagogia diz que se nós, pais, privamos os nossos filhos do não, eles vão se tornar crianças mimadas, adolescentes mimados, né? E ao longo da sua vida, com qualquer negativa, eles vão se frustrar. Se o filho não aprendeu a ouvir não do pai, como vai ouvir o não da professora? Como vai ouvir o não do chefe, do patrão, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, né? Nós devemos impulsioná-los dizendo: sim, meu filho, vai. Não, meu filho, fica. Ah, mas eu quero. Não, né?
E assim nós aprendemos. E Deus é assim conosco. Deus nos fala sim, né? E a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. É o sim de Deus para as nossas vidas. Nós podemos todas as coisas no Senhor. Ele nos dá direito, Ele nos dá esse direito, Ele nos dá esse privilégio, Ele nos dá essa autoridade. Mas Ele diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, para algumas coisas, o Senhor vai te dizer não. Ah, eu não vou mais na igreja. O Senhor vai te dizer, está errado. Eu não quero mais orar. O Senhor vai te dizer, está errado, meu filho, né? O Senhor vem e nos direciona. Quem ama, educa. A maior prova de amor que nós podemos dar para os nossos filhos não é dizer sim para tudo, é educá-los. E a educação está no sim e está no não. E assim o Senhor vem nos ensinando. E a cada sim, a cada não, o Senhor vai revelando a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, né? Essa então é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Repita comigo. Eu creio que o Senhor tem uma promessa para a minha vida de revelar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem algo bom para a tua vida. Quando eu era jovem eu cantava um louvor assim: algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. O Senhor tem algo bom para a vida de cada um de nós, com certeza. Essa é a promessa. Mas aprenda algo junto conosco aqui nessa noite na Sara Restinga. Toda promessa está condicionada a um posicionamento nosso. Amém? O céu, no céu, agora, nesse momento, há uma infinidade de promessas preparadas, há uma infinidade de milagres, há bênçãos sem medidas, retida no céu, pronta para cair sobre a vida de cada um de nós. E elas vão cair à medida que nós nos posicionamos em Deus. E é isso que esse texto está nos falando. Bota do 1 lá, Everton. Versículo 1. Meus irmãos, rogo-vos, né, pelas misericórdias de Deus, né? Isso aqui Paulo está dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, por favor, eu peço que vocês entreguem os corpos de vocês, se entreguem para o Senhor de todo o coração, como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Veja que o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade, mas aqui Paulo está dizendo para o povo, volta para um lá, Everton, sacrifício vivo, santo e agradável. Boa, perfeita e agradável vontade. Sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. Toda a promessa do Senhor para as nossas vidas está condicionado a uma posição de cada um de nós. Para que possamos então experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo. O que isso significa? Que nós temos que nos entregar por inteiro ao Senhor. Nós temos que nos entregar por completo. E essa entrega não é só terça às 20 horas e domingo às 19. É todos os dias, toda hora, em todo tempo. Eu me entrego para o Senhor. Eu me rendo diante de Deus. Eu busco a presença do Senhor. Eu ando na sua presença. Eu conformo a minha vida à sua realidade. Ele vai dizer, no 2 agora, Everton: e não vos conformeis e não vivam conforme os padrões desse mundo. Eu me entrego para Deus, e quanto mais perto de Deus eu estiver, mais distante do mundo eu vou estar. Quanto mais, a cada passo que eu dou no reino de Deus, mais distante eu fico do império das trevas. Então esse versículo, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: há uma promessa da vontade, nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se nos entregarmos como um sacrifício vivo. A recompensa, a resposta do Senhor, o prêmio do Senhor para as nossas vidas, à medida que nos entregamos, é revelar a sua boa,
perfeita e agradável vontade. O Senhor, quando te criou, quando projetou a tua vida, quando esquematizou no ano tal, no dia tal, na hora tal, ela vai nascer, ele vai nascer, ele vai ter uma família, ele vai ter uma casa, ele vai ter um trabalho, e assim o Senhor foi esquematizando, o Senhor foi organizando a tua vida e escrevendo os sonhos, os planos dele para ti. E o Senhor tem paz para a tua vida. O Senhor tem bênção sem medida, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. O que Deus, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Então, ainda que tu entenda alguma coisa, aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior do que tu possa imaginar. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Só que nós só vamos acessar essa vontade se aprendermos a nos entregar como um sacrifício vivo. O que é essa entrega? É a gente se colocar no altar do Senhor. É a gente buscar o Senhor. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que é interessante? Eu não quero magoar, ofender ninguém, né? Mas a Bíblia diz que balança enganosa Deus condena. E a nossa busca é como uma balança enganosa às vezes, porque nós queremos que Deus faça o sobrenatural nas nossas vidas. Nós queremos um grande milagre. Nós queremos que o mar se abra, né? Que o sol pare. Nós queremos que o Senhor transforme a água em vinho. Nós queremos coisas sobrenaturais e grandiosas do Senhor. Mas a nossa busca não é como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós precisamos fazer com que a nossa caminhada, com que a nossa entrega seja equivalente àquilo que nós esperamos da parte do Senhor. Se eu quero que o sobrenatural de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso ter uma entrega radical. Eu preciso, o versículo está dizendo isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E sabe qual é o melhor disso? Que é certa, a promessa do Senhor é certa. Se eu buscá-lo de todo o coração, Ele vai me responder, Ele vai fazer, Ele vai revelar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, quer o sobrenatural de Deus? Quer o milagre do Senhor na tua vida? Colocou já o teu pedido na nossa campanha? Então vamos juntos nos entregar por inteiro, por completo. Vamos juntos orar e buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque dia a dia Ele vai trazer as respostas, Ele vai falar conosco e vai nos conduzir pelo seu caminho, em nome de Jesus. Amém? Então há uma promessa de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas o caminho para que nós possamos, né? O mapa que nos vai, o trajeto que vai nos conduzir a essa vontade maravilhosa do Senhor passa pela renúncia, passa pelo sacrifício, passa pela entrega, passa por buscar o Senhor de todo o coração. Fala por nos dedicarmos, quem sabe nas madrugadas, acordar mais cedo, deitar mais tarde, jejuar, orar, ler a Bíblia. Passa por isso, passa por uma entrega mais profunda, mais radical ao Senhor. E Ele vai nos responder. Tá, missionário, mas como que eu faço isso? Como essas coisas acontecem na nossa vida? E aí que vem a chave para a palavra sobre mentalidade, sobre entendimento, que nós estamos trazendo nesse mês aqui na Sara Nossa Terra. Os nossos comportamentos, eles só serão mudados quando a nossa mentalidade for transformada. Certo? Toda a mudança, grava bem isso que eu vou te dizer. Isso a gente fala bastante aqui na Sara Nossa Terra, na Sara Restinga. Toda a mudança, toda a transformação genuína e verdadeira nas nossas vidas, ela começa de dentro para fora. É sempre de dentro para fora, né? O entendimento transforma o nosso comportamento. A nossa forma de pensar vai transformar as nossas atitudes.
Então, para que eu consiga me entregar, eu só vou conseguir me entregar como um sacrifício vivo, eu só vou conseguir ter essa entrega que a palavra do Senhor está me pedindo, que Paulo está pedindo para a igreja, pelo amor de Deus, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês entreguem os corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, se nós não nos conformarmos com o padrão desse mundo, né? O que essa palavra conformar quer dizer? Conformar significa tomar forma. Ele está dizendo o seguinte: não tomem a forma, não sigam os padrões desse mundo, e agora vem a chave, mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa mente. O Senhor, com certeza, hoje quer mudar a tua forma de pensar. Quem sabe, todos nós, cada um tem o seu nome, mas alguns, não é contigo, tá, Gabi? Mas quem sabe alguns de nós aqui têm a síndrome da Gabriela. Não é tu, Gabi, é só a expressão que a gente brinca, né? Qual é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, diz a música do Jorge Amado, né? E quem sabe já haja essa informação plantada, implantada na nossa mente. Ah, é assim, nada dá certo na minha vida. Ah, eu não vou vencer, né? Casamento é uma instituição falida, né? E quantas outras expressões que seja eterno enquanto dure, né? E assim outras coisas que se diz, né? Ah, a igreja é só coisa do não pode. Eu não gosto de igreja, só fala não pode, não pode. Nós temos várias informações, quem sabe, vários pensamentos armazenados na nossa mente que precisam ser arrancados para que o Senhor possa nos fazer experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quem sabe tu já tenha colocado na tua cabeça que tu não pode ser feliz, que tu não vai ser feliz, né? Que as coisas não dão certo na tua vida, que tu não pode ser um profissional bem-sucedido, né? Que a felicidade não faz parte da tua vida. Deixa nessa noite o Senhor te transformar pela renovação do teu entendimento. Hoje, deixa a verdade do Senhor entrar na tua mente e todo o sofisma vai cair por terra. O que é o sofisma? É uma mentira com cara de verdade. E quando uma mentira se torna verdade? Quando a gente acredita. De tanto falar a mentira, a gente acaba acreditando nela. Vocês já viram aquele desenho? Brincar um pouquinho, né? Fantástico Mundo de Bob, né? Já é antigo esse desenho, né? Eu já estava meio adolescente, quase adulto na época desse desenho, né? Cuidava do meu irmão e ele assistia. Mas enfim, o Bob era um menininho que fantasiava tantas coisas que ele acreditava naquela fantasia que ele estava criando. E muitas vezes nós criamos as nossas fantasias. Sabe, a ciência, isso não é nenhuma questão minha, mas é uma questão científica. Tudo que nós pensarmos se torna verdade. Se eu pensar que consigo, glória a Deus, eu vou conseguir. Se eu pensar que eu não consigo, não vou conseguir, né? No coaching, quando a gente estuda, a gente fala do ciclo da realidade: pensamentos, sentimentos e atitudes. Eu acredito que eu posso, e essa crença gera em mim um sentimento, um empoderamento, uma motivação, e essa motivação e esse empoderamento me faz levantar e colocar em prática, empoderado, e alcançar o resultado que eu espero. E o contrário também é verdadeiro. Se eu acredito que eu não posso, essa crença negativa limita as minhas forças, e agora eu, enfraquecido, vou tentar agir para fazer alguma coisa na minha vida, e aí não alcanço os resultados que eu almejo, e isso reforça essa crença negativa, e muitas pessoas estão vivendo nesse looping de negatividade. Nada dá certo na minha vida, eu tento e não consigo. Por quê? Porque acredita que não consegue. Mas hoje nós podemos mudar essa realidade. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4:13. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4:13. Já estou partindo para o fim, queridos. Aleluia. Vou abrir também aqui. Filipenses 4:13. Aleluia. Glória a Deus.
Na minha tradução está dizendo assim: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Amém? Eu vou ler de novo. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, né? A gente grava assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo, essa palavra, essa frase, quem está dizendo é o apóstolo Paulo. E na verdade o sentido dessa frase é o seguinte: ele está contando antes, você pode ler em casa, esse capítulo 4, ele está dizendo o seguinte: eu já passei por muitas necessidades, já passei por escassez, já passei por naufrágios, já perdi muitas coisas, mas mesmo assim o Senhor tem me guardado e eu continuo seguindo em frente. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma frase que a gente diz aqui na Sara Restinga, que é o seguinte: a dificuldade nunca pode ser maior do que a nossa vontade. O segredo do nosso sucesso, o segredo que vai nos levar a no Senhor vencer as nossas dificuldades é ter mais vontade, ter mais fé do que as dificuldades. Amém? Por maior que seja o problema que nós estejamos enfrentando, nós cremos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Foi assim que Davi venceu o gigante, né? Davi disse para o gigante, para Golias, né? 1 Samuel 17: quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o povo do Deus vivo, né? Quem é esse gigante? Gigante sou eu que tenho o Espírito Santo, ele quis dizer. Gigante sou eu que sou cheio de Deus. Gigante sou eu que tenho uma aliança com o Senhor. Ele, por mais que externamente seja gigante, é um anão. E ele, com a sua pedrinha, foi lá e matou o gigante. Ele tinha uma experiência, ele já tinha enfrentado o leão, o urso, e agora, pela fé, venceu o gigante. E assim, nós fomos trazidos pelo Senhor até aqui. Amém? E ao longo das nossas vidas, ainda que tenhamos dificuldades, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Amém? O Senhor não tem te guardado? Não tem te protegido? Então recebe essa palavra que eu te entrego nessa noite. O mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai te levar mais adiante, em nome de Jesus. Deixa o Senhor transformar a tua mente agora. Deixa o Senhor renovar a tua mente e o teu entendimento. O passado não é uma sentença. Isso é uma outra coisa muito importante, da gente permitir que o Senhor transforme a nossa mente. O passado não é uma sentença. Sabe o que isso quer dizer? Ah, missionário, ontem deu tudo errado, antes de ontem foi pior ainda, essa semana foi terrível, o primeiro semestre, não sei como eu sobrevivi, missionário, o que vai ser do meu ano? Vai ser de vitória em nome de Jesus, porque o passado não é uma sentença. Nós cremos no Deus que nos faz vencer, nós cremos no Deus que nos faz romper, nós cremos num Deus que tem uma boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Ainda que tenhamos passado dificuldades até ontem, hoje o Senhor pode mudar a nossa história e mudar completamente a nossa realidade em nome de Jesus. O segredo para que possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é, primeira dica, primeiro ponto: te entrega por inteiro, te entrega por completo ao Senhor. Não perde tempo. Nessa noite já vamos orar, já vou chamar todos aqui para o altar. Aproveita essa oportunidade e diz para o Senhor: Jesus, eu me entrego por inteiro na tua presença. Eu te entrego a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus filhos, minha esposa, meu marido, enfim, as minhas finanças. Eu coloco toda a minha vida diante do altar. Eu me entrego por inteiro e por completo. E não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com esse tempo, com a realidade desse mundo. Deixa as coisas dessa vida, deixa as coisas desse tempo de lado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Te entrega por inteiro, busca ao Senhor de todo o teu coração. Como eu falei, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Te entrega, busca ao Senhor de todo o coração e abre a tua mente para que o Espírito Santo toque nos teus pensamentos, restaure o teu entendimento e comece a trabalhar nas tuas emoções. E assim, com as emoções curadas, pensando da forma correta, tu vai conseguir te entregar por completo, por inteiro. Tu vai conseguir perceber a realidade que Deus tem para a tua vida e vai entrar num tempo onde tu vai poder experimentar a boa,
perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Sabe esses pedidos que a gente coloca na filipeta? Sabe esses sonhos que nós colocamos aqui nessa folhinha? Antes de tu escrever aqui, Deus já sabia. E Deus te permitiu sonhar com isso. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. A Bíblia diz que nós sem Ele, nada podemos fazer. Nós só podemos dizer que amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos sonhar porque Deus nos deu uma vida, Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma mente, um cérebro, para que nós possamos pensar e sonhar. E Deus nos deu esses dons, essas habilidades, essas ferramentas, para que nós possamos nos adequar à sua vontade e experimentar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ainda que eu não me sinta apto, ainda que eu não me sinta capaz, creia, o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. O Senhor quer restaurar a tua casa, o Senhor quer restaurar a tua família, o Senhor quer ajustar todas as coisas na tua vida. Sabe aquilo que tu tem orado, tem pedido, tem clamado? Isso faz parte dessa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Ah, missionário, mas quando isso vai acontecer? No tempo do Senhor, no tempo oportuno. Com certeza, numa dessas campanhas, num desses moveres, o Senhor vai gerar um testemunho poderoso na tua vida. Um dia, em breve, tu vai subir nesse altar e vai dizer aqui: eu acreditei, eu confiei, eu me permiti no Senhor ter a minha mentalidade, o meu entendimento transformado, eu me entreguei como um sacrifício vivo, eu busquei o Senhor de todo o meu coração, eu me expus à sua luz para que Ele mudasse o meu entendimento e eu experimentei a boa e perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Amém? O Senhor tem coisas grandes, maravilhosas para a vida de cada um de nós. Então creia, acredite e confie, porque o Senhor está mudando e vai transformar a história de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisso? De todo o seu coração, acredita que o Senhor pode mudar a sua vida, sua história e a sua realidade? Algumas coisas que a gente fala, já estou encerrando aqui, né? No mundo se diz assim, que as palavras têm poder, e não está de todo errado, né? Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor tem poder. Então, se nós proclamarmos a verdade do Senhor, o seu poder virá sobre as nossas vidas. Então é por isso que a gente fala, é por isso que a gente profetiza, é por isso que a gente declara, e é por isso que tu precisa te acordar, chegar em casa. A gente tem feito muito isso aqui na Restinga, a gente unge a mão de cada um de vocês, chega em casa e abençoa a tua casa, unge a tua casa, unge o teu lar. Esposa, abençoa o teu marido, marido abençoa a tua esposa, pais abençoem os seus filhos, né? Nós precisamos declarar, profetizar, porque enquanto nós falamos, o Senhor vai manifestando o seu poder. Eu creio, eu sinto, eu declaro, eu ajo, e o Senhor manifesta a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se nós retermos, a bênção vai ficar retida. Haja pela fé e proclame a vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Abençoa a casa do Senhor. Aponta para a direção da tua casa agora e vamos agradecer ao Senhor por essa noite abençoada. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite, pelo tempo que te adoramos, pela tua palavra que nos consola, nos conforta e nos anima. Te peço que estenda essa unção aos nossos lares, às nossas casas e às nossas famílias, que tenhamos um restante de semana abençoada e que possamos avançar na tua presença, experimentando a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para o melhor restante de semana da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor te abençoe. Vamos em paz, queridos. Amém. Glória.